Bom dia a todos, boa tarde. Meu nome é Lucas, eu vou apresentar a minha tese, que é Application of Computation Intelligence Techniques in Optimization and University Transfer Problems. Então, meus orientadores é o professor Salomé, o professor Diego, aqui pela UERJ, e o professor Carlos Cruz, lá da Universidade de Granada, que a gente fez uma cotutela. Então, vamos em frente. Primeira coisa para tentar apresentar de modo geral, eu vou apresentar 5 estudos, né? Mas qual é o fim desses estudos? É a aplicação de técnicas de inteligência computacional para resolver problemas inversos de transferência de calor. Então a gente parte do ponto que a gente tem que resolver um problema de transferência de calor e aí a gente busca técnicas computacionais. Nessas técnicas computacionais a gente encontrou essa família de métodos, que é a inteligência computacional, também muito referida como soft computing, né? Que são técnicas que permitem você explorar, digamos assim, as incertezas, né, dos problemas. Então são 5 estudos ao total. O primeiro envolve redes neurais para resolver problemas de detecção de falhas de contato térmico. O segundo envolve o método de Heisenberg-Marquardt com uma adaptação fuzzy, né, difusa. O terceiro é uma análise de um método de otimização aplicado em problemas de transferência de calor. Então, daqui vocês já estão podendo ter uma ideia que existem estudos aqui que o foco é o método, como esse terceiro aqui, e existem estudos que o foco é o problema de transferência de calor, como o primeiro lá em cima. Então essa é a pegada mais ou menos que a gente levou a tese. O 5 é a aplicação de regulação de Conoff, só que com um método para reduzir a dimensão. A gente resolve um problema com uma dimensão menor, né? Porque a regulação de Conoff é muito intensa. Eu vou falar de cada vez e aí vai ficar claro. E o 5 é a biotransferência de calor, né? Que aí é um problema bem diferente dos demais, porque aqui a gente envolve biotransferência de calor. Bem, então, como eu já falei, né, na motivação, geralmente problemas inversos de transferência de calor têm um custo computacional muito grande. Então, se a gente tentar resolvê-los de maneira muito clássica, né, com métodos cada vez mais analíticos e clássicos, vai ficando muito custoso e às vezes até inviável, né, proibitivo até fazer. E aí que eu falo, para resolver problemas de transferência de calor, a gente precisa calcular algumas estimativas. É o nosso objetivo, estimar. Então, estimar um parâmetro dado a temperatura de um sistema. A gente conhece a temperatura e quer determinar o parâmetro, por isso que é inverso. Então, o problema direto seria o quê? A gente conhece a propriedade do sistema e determina a temperatura. No inverso, a gente conhece a temperatura e determina a propriedade. Só que esse calcular estimativas, ele carrega essas duas palavrinhas, né? Calcular estimativas, né? Parece tão simples. Só que ela carrega com ela um custo computacional e um corpo de estudo muito grande. Então existe um campo de estudo inteiro só para isso, que é o campo de estudo de problemas inversos. Então a gente tem que usar métodos computacionais eficientes e é daí que vai partir o fim da tese, né? A gente vai em busca desses métodos para aplicar eles nos problemas de transferência de calor. Aqui eu boto alguma coisa de exemplo, né? Então a gente vê que numa simples garrafa térmica a gente tem um cálculo de elementos finitos, que se eu quisesse, por exemplo, dada a temperatura daquela garrafa, determinar a propriedade daquele vácuo ou algo desse tipo, já envolveria o cálculo iterativo dessa malha de elementos finitos várias vezes. Então uma simples garrafa térmica pode gerar um custo computacional elevadíssimo. E a gente tem até um trocador de calor, de corrente dupla, enfim, aí o estado da arte vai, né, o céu é o limite. Bom, então, como eu já falei, né, o objetivo da tese é usar a família de métodos de inteligência computacional para obter soluções robustas e eficientes para problemas inversos de transferência de calor. Aqui eu botei eu parafraseei um pouco, que lá, esse trabalho de Zadé, Zadé, para quem não sabe, foi quem consolidou nos anos 60 o que é soft computing. Como é que ele começa a estudar isso com as técnicas difusas, né? Com métodos difusos. Então, é o cara lá que começa todo esse campo de estudo de soft computing, né, inteligência computacional.
E o Verdegai, que é o professor lá da Universidade de Granada, que, né, também tem um trabalho, um corpo de estudo muito grande nessa área, e eles falam isso, né, a família de técnicas para resolver problemas, guiado pela ideia que reações reais podem ser tratadas do mesmo jeito que humanos lidam com ela, na base da inteligência, senso comum, considerando analogias, abordagens, etc. Então, por aí, a gente está vendo que a gente está saindo do domínio clássico, né, do domínio determinístico, indo para aceitar a incerteza dos problemas. Aqui também tem uma figurinha que foi tirada de um artigo do Verdegai, de 2008, e ela mostra, meio que tenta subdividir a inteligência computacional, o soft computing, né? Então ele começa fazendo uma subdivisão em duas grandes áreas, que é a Approximate Reasoning e Functional Approximations, e cada uma delas subdivide em mais duas, tendo Probabilistic Models, Fuzzy Logic, Neural Networks e Meta Heurística. Então a gente está falando um pouco de cada um. Probabilistic Models é todo modelo matemático que, considerando incorpora a incerteza no modelo. A gente tem técnicas de tipo MCMC, inferência bayesiana, essas coisas. Fuzzy Logic é tudo que é aquela lógica difusa, né? Então tem toda uma estrutura matemática um pouco diferente, né? Tem todo um cálculo matemático bem diferente, considerando os parâmetros passam a ser difusos, né? E é muito interessante. Eu me aprofundei pouco nisso durante o doutorado, mas só o suficiente ali para eu conseguir aplicar certas técnicas. Mas existem congressos inteiros só de técnicas difusas, né? Como hoje está surgindo um pouco assim, popularmente as redes neurais, a inteligência artificial, né? Entre anos 70 e 90, a lógica difusa teve o seu holofote também. E aqui redes neurais já bem conhecido, né? E as metodísticas são basicamente quando você bota conjuntos de regras para chegar no objetivo. Como é que eu vou botar aqui, por exemplo, um método de otimização bioinspirado. Aquilo é uma meta heurística. Então, vamos lá. O trabalho 1. Qual é o objetivo? Estimar a posição do contato, da falha de contato entre dois materiais. Então, vamos mostrar a figura antes de ficar mais claro. Aqui, eu tenho dois materiais em contato, que aqui é o layer 3 e o layer 1. E o layer 2 é o que? É uma cola. Então isso pode ser uma tubulação, que eu tenho um tubo de aço revestido por um tubo de polímero. E aí entre eles existe uma cola. Isso aqui seria só uma seção, né? Só um pedacinho daquele tubo. Só que nessa cola pode existir falhas, que é o gap ali. Então pode existir, seja uma trinca da cola, seja uma bolha. Acho que bolha é mais fácil de a gente pensar, né? Porque é fácil de acontecer. Então, essa bolha tem uma consequência muito séria, estrutural, né? Além do calor, que ela pode passar a dissipar de forma errada, e ela também tem a consequência estrutural de propagar trincas, né, na estrutura do tubo. Isso aqui é só uma aplicação de tubulação. Você pode estar falando aqui, podia ser o layer 1 processador, o layer 2 a pasta térmica, por exemplo, e o layer 3 poderia ser o dissipador de um computador. Isso aqui pode ser camadas de pele, de biotransferência de calor, um estudo desse tipo. O que acontece é que o estudo, a gente pensou em tubulação, mas ele pode ser genérico, né? Então a gente quer fazer o quê? Dado uma câmera infravermelho na superfície externa desse tubo, filmando a temperatura da superfície, estimar a posição dessas falhas, né? A posição, x e y. Então a gente tem aí um problema inverso, a gente entra com os dados de temperatura e quer estimar a posição. Então aqui estão as equações, né, do problema. A gente vê que é uma equação diferencial que ela está x e y, a gente não utiliza a coordenada z, porque a gente assume que ela é grande o suficiente para ser negligenciada, e tem tempo também. Uma coisa curiosa é que aqui a gente tem um kx, tá vendo? Por quê? Porque quando a gente muda de um material para o outro, kx e y, né? Ou seja, a condutividade térmica muda entre o metal do tubo para a cola. Isso é o que a gente chama de... ela é
Domínio único. É uma modelagem feita em domínio único. A gente não está fazendo uma modelagem para cada um dos domínios, ou seja, uma modelagem para cola, outra para o tubo, outra para o falho. Não. A gente pega o domínio inteiro e assume descontinuidades entre os materiais, o que é razoável. E a mesma coisa para o ROE e para o CP, né, para a densidade e para o específico. Então a gente quer, de fato, estimar esses caras aqui, K e ROE e CP, porque são eles que vão dizer o que é cola e o que é falha, o que é cola e o que é ar. A gente está assumindo que nas falhas a gente tem ar. Então, olha lá, tá ali o nosso problema inverso vai ser resolvido com uma rede neural. A rede neural vai receber dados de temperatura e vai exportar o perfil da condutividade térmica da cola, porque é ali na cola que vai estar a falha. Então, isso que eu acho que é a figura mais importante para a gente ter na nossa cabeça da rede neural. Então, a gente entra com dados de temperatura na rede neural e sai com o perfil de condutividade térmica. Aqui está mais ou menos a cara da rede neural que a gente fez. Ela recebe os dados de temperatura igual está aqui, você vê que ele vai ter... Eu troquei, o max está embaixo, né? Eita, mas está ao contrário. Tem minha aqui embaixo, tem max lá em cima. Para trocar. Mas por que tem 3? Porque é transiente. Eu estou assumindo análise em 3 períodos de tempo. Vamos supor 1000, 1500 e 2000 segundos. Né? Só que eu vou fazer uma concatenação disso, eu vou pegar todo mundo e vou juntar num vetorzão. Isso já estou falando de forma computacional mesmo. E vou botar isso todo mundo entre menos 1 e 1. Mas qual vai ser esse menos 1 e 1? Esse menos 1 e 1 vai ser dado um conjunto de treino. Aí vem o conjunto de treino. Como é que eu gero um conjunto de treino? Eu tenho que resolver um problema para inúmeras falhas. No caso aqui foram 6.000. Eu gerei falhas aleatórias dessas posições, ou seja, colocando aqui, eu peguei esse gap aqui, botei em várias posições e gerei 6.000 conjuntos desses. E esse é o meu conjunto de treino, para eu ter vários perfis de temperatura. Bom, aí eu passo para menos 1 e 1, depois passo para um autoencoder. Qual é a graça do autoencoder? O autoencoder é uma rede neural que recebe os valores A, eles são comprimidos no espaço latente e depois exportam os mesmos valores A, pelo menos tenta ser os mesmos. Então, a temperatura que eu entrei aqui nessa entrada tem que ser igual a essa aí. E eu tenho que representar essa temperatura no espaço menor HA. Essa é a graça do autoencoder. Então eu entrei lá, a temperatura eu acho que deu no máximo ali 2.000 dados. Eu entro com 2.000 dados e represento esses 2.000 dados no espaço de 40 pontos. Então eu tenho basicamente quase que um código de barras do meu, vamos botar assim, um código de barras da minha temperatura inicial. E é com esse HA, esse meu código de barras, que eu vou trabalhar. Porque eu não quero trabalhar com dados de 2.000 temperaturas. É muita coisa para a rede neural. Não é muita coisa, né? Só que é difícil você trabalhar com dados, com 2.000 dados de entrada. Né? A mesma coisa eu faço no caso das falhas, e aí eu pego, aqui por exemplo, eu estou assumindo que aqui não é falha, e quando é falha é 0. E isso é um espaço X, um espaço ao longo da cola. Eu faço também isso num autoencoder, só que aqui eram 200 pontos. Né? Então, eu pego 200 pontos espalhados pela cola e quero saber onde tem falha e onde não tem. Como é que eu faço isso? Se é falha, é 0, se não é falha, é 1. E eu faço isso no autoencoder também. Por quê? No final, é isso que eu quero. Eu quero só os espaços latentes, para um espaço latente de temperatura, estimar o espaço latente de falha. É isso que eu quero. Então, são 3 redes neuralzinhas, basicamente, que trabalham assim, de forma meio que integrada. Né? E aí está indo os resultados que a gente obteve. Primeiro, esse resultado aqui é só para o autoencoder de temperatura, é esse mesmo. Então, tá vendo? Consegue ver a nuvem de pontos? Esses são os dados originais. E a temperatura tracejada é a recomposição pelo autoencoder. Então, você pega lá 60 pontos, conseguiu representar esses 2.000 pontos aí. O autoencoder consegue prever essa rede. Então, ele alguns aspectos de treino, como eu falei. Aqui está, de fato, o resultado. Né? A gente tem em preto o exato, onde estava a falha.
O azul, a reconstituição quando o erro era 0,2 graus Celsius, e em vez quando o erro era 0,1. A gente acharia que 0,2 ficaria pior, mas nem é necessariamente isso que acontece. O 0,1 gera muito ruído também. Ele consegue amplificar o ruído de alguma forma. Foi uma coisa um pouco curiosa que aconteceu. Mas o 0,2 ficou de melhor. Aí a gente está vendo duas falhas bem juntinhas. Aí a gente está vendo agora três falhas um pouco mais separadas. Acho que só esse número criar que é uma falha só não. Mas no trabalho em si a gente tem bastante teste, bem mais teste feito. Pode ver que rolou uma oscilação, né, bastante grande aqui. E ele fica comportadinho assim porque no final a gente bota uma sigmoide. Né? A sigmoide, a função sigmoide, ela é definida entre 0 e 1. Então eu estou falando que todo o resultado da rede ao final tem que estar entre 0 e 1. Então por isso que fica bem comportado. Se você não bota essa sigmoide, nossa, ele treina a rede, treina e no final ainda consegue dar muita oscilação. Então a sigmoide deu um grande salto na qualidade do resultado. Bem, e aí é isso. A gente obteve esse método aqui, é muito mais rápido de estimar. Uma dificuldade é porque a rede neural ela é treinada para esse tipo de problema, então se a gente quiser variar um pouquinho, tem que fazer outra rede e tal, complica, mas é muito mais rápido. A gente resolve cada estimativa em alguns 0,2 segundos, 0,1 segundo, até mais rápido que isso. Coisa que é um problema inverso mais clássico. Demoraria, o Fabrício tentou fazer, ele fez, acho que demorava 20 horas para calcular as coisas, era coisa desse tipo. Bom, vamos em frente. E aí o estudo 2 é aquele que eu falei da condução. A gente vai resolver um problema de condução-radiação acoplados com o método de Levenberg-Marquardt. Só que esse método tem uma adaptação com lógica fuzzy, lógica difusa. Como é que é? O método de Levenberg-Marquardt ele é um método de passo, né? Então ele precisa ter uma solução inicial e dar passos. Ele dá passo através daquela equação ali, né? Ponto novo é igual a ponto antigo mais um ΔP. Essa equação aqui. Beleza, até aí tranquilo. Aí tem esse ΔP que é como de fato ele vai dar um passo. Até aqui, esse J que é a matriz jacobiana, enfim. A gente tem matriz jacobiana da radiação, matriz jacobiana da temperatura, porque aqui nesse caso desse problema cai temperatura e radiação. Então são duas grandezas que a gente está olhando. Até esse termo aqui, esse é o termo do Levenberg-Marquardt principal. Por quê? O Levenberg-Marquardt, quando a gente dá o que a gente chama de damping factor para ele, se a gente dá um damping factor muito grande, o passo dele é muito curto. Porque o damping factor grande quer dizer que você não confia na solução que você está. Ou aí você fala para ele, dá um passo curto para você encontrar uma solução calma, né, com calma, de boa. E é esse damping factor, esse lambda aqui, tá vendo? Se o damping factor é muito pequeno, quer dizer que você confia na região que você está, ou seja, a região de um ótimo, né, de um mínimo local. E aí, se você confia nele, ele pode dar um passo grande, porque você confia naquela solução. Isso aqui a gente está falando de mínimos, né? E aí, beleza. Então, como é que a gente determina o que é grande e o que é pequeno? A gente não sabe. A gente começa com um valor grande, né? Porque é mais fácil não confiar do que confiar. E esse valor vai diminuindo. A gente pode dividir ele por 2 ou dividir por 10 cada vez que a solução melhora. Aí que está o problema. Essa solução é muito bruta e não leva muitos aspectos do problema em si. Você está só diminuindo se melhorar. É quase que uma força bruta para tentar achar o melhor parâmetro de Levenberg-Marquardt. Aí que entra o fuzzy Levenberg-Marquardt. A gente quer fazer o quê? Eu vou pegar esse PE, que seria um coeficiente de erro, que é basicamente o quanto que a função objetivo, né, a função de otimização melhorou conforme a gente está avançando nos passos. A gente faz uma solução nova, uma solução antiga e depois uma solução antiga, que é basicamente um erro percentual mesmo. Eu quero entrar com esse PE, ou seja, o quanto a solução melhorou, calcular ali o sistema difuso e obter a minha resposta, um lambda. Aí que está a graça dessa adaptação. Você entra com o fator de melhora, digamos assim, da sua função objetiva, né, do seu cálculo, e exporta
o bendito do dumping factor que a gente quer tanto. Que está ali na equação. Aqui está uma figurinha. Desculpa. Se o percentual de erro é grande, quer dizer que a solução piorou. Ou seja, o valor da função objetivo aumentou. E aí o dumping factor, ó, ele é jogado lá para cima. Se o percentual de erro é pequeno, a função está melhorando. E aí o dumping factor é jogado para perto daqui de 1. Né? Se o percentual de erro é 0, o que quer dizer o percentual de erro ser igual a 0? Eu acho que eu falei dessa parte. Quer dizer que a função não está nem melhorando, nem piorando. Ou seja, a gente atingiu um mínimo. O mínimo, a princípio, local, né? Porque o Levedek-Marquardt é um método baseado em gradientes. Né? Então, se a gente está chegando naquele platô do mínimo, não adianta botar, sabe? Porque aí os gradientes todos já vão ser zero. Não adianta fator de dumping nenhum. E aí essa é a graça do método difuso, para fazer a adaptação desse fator. Aqui, a gente pode ver que ele é um pouco, ele está em uma escala logarítmica, né? Fica difícil de ver, mas essas transições são suaves, tá vendo? Isso que é a graça, a gente não tem aquela coisa, se não. Se é isso, faça aquilo. Se a solução melhorou, divida o parâmetro por 10, porque é assim que é feito. A gente não tem mais isso, agora a gente tem uma transição contínua e suave. Na prática, isso impacta os resultados, a gente vai ver, só que não tanto assim. Né? Não, o que eu esperaria ter? Uma solução muito mais rápida para convertir. Né? E não é bem isso que acontece. Aqui está o problema de transferência radiativa, então a gente tem um meio de uma dimensão de estado estacionário. A gente tem isso aqui é uma equação de temperatura normal, parece que não é, mas é normal, digamos. Então, segunda derivada no espaço, escala dimensional, né? E a gente tem a equação da radiação aqui. A gente tem o termo ali, ômega de tal, que é o albedo de espalhamento. O que é um albedo? Albedo é basicamente a brancura do meio. Né? Então, por exemplo, se a gente está calculando, vamos considerar a atmosfera. O albedo da atmosfera é 1 e quando tem nuvem é outro. É muito outro, é quase 1, porque a nuvem é praticamente toda branca. Então, o albedo serve para isso. Né? Ele é o quanto que a luz ou a radiação interage com o meio. Aí a gente tem o albedo aparecendo na equação de calor e na equação de radiação. A gente tem tal zero, que é o tamanho do meio, e esse N, que é a condutividade térmica, né? Geralmente é K, mas aqui é porque ela é um parâmetro adimensional, então tem um monte de coisa carregada naquele N ali. Então vamos para os resultados. O albedo de espalhamento, eu não falei aqui, mas ele, podem ver que ele, aqui é o ômega de tal, ele é variável. Aqui esse albedo de espalhamento varia. Então, se a gente tem ele variando no espaço, a gente tem que calcular, a gente não consegue ter o valor para um ponto só, né? Tem que ter para vários. Então a gente tem esse W error aqui, que seria basicamente o desvio do erro obtido para o exato, né? Para o valor exato, porque ele é calculado com o valor exato. A gente pode ver que está um erro até razoável, porque é um valor que está entre 0 e 1, e aqui são 21 pontos, ou 14 pontos, eu não lembro agora. Para o linear, né, para o caso de albedo linear. Os valores do N também estão bons, e aqui são valores exatos, 0,05 mesmo, né? Tá vendo? Todos, agora chegou na execução 4, aí o troço ficou doido. Na execução 4 não deu muito certo não, está bem errado isso aí. Mas acontece. De vez em quando, é um problema difícil, problema de radiação com condução é um problema bem difícil. Ainda mais para N bem pequenos, né, para condutividade térmica pequena. No caso do parabólico, ficou bem certinho todos, né? O erro aumenta um pouco, mas naturalmente. E o tal zero, todos já eram para ser 1.0. O tal zero é um parâmetro muito sensível, né? Se eu botar um tal zero, tipo assim, ele é o tamanho do meio. Estimar o tamanho do meio não vai ser fácil, mas ele tem uma sensibilidade boa. Isso aqui é o valor da função objetiva, né? Eu esqueci de falar. Pode ver que aqui, tá vendo, porque deu errado, a função objetiva está até alta, né? Aí você perguntar, mas ele achou isso como solução? Sim. Isso aqui foi a solução, né, local que ele achou. Olha lá os resultados. Esse é o albedo de espalhamento.
calculado. Então, outra coisa, né? Aquele resultado é uma solução só. Eu nem mostrei as médias, eu vou mostrar. Porque se esse aqui é o que ficou melhor e esse aqui ficou pior, deixa eu ver isso. 5 e 1. Ah, não, tá. 5 e 1. É isso mesmo, só que no caso eu nem utilizei aquela que deu 0,2 de alguma coisa, né? Se eu tirasse a média desses dois gráficos, ia ficar bem certinho, né? Porque uma execução está para cima, outra está para baixo. Às vezes a gente faz isso, né? A gente resolve 10 problemas e tira a média dos resultados, é natural. Aqui eu não mostrei isso, mas poderia ter feito. Aí aqui com o resultado parabólico também tá mais ou menos, né? Vamos botar aí que está razoável. Pelo menos a forma ali da parábola está certinha. No primeiro caso que ficou um pouco descolado, né? Mas isso aqui tem muita aplicação em encontrar esse albedo de espalhamento. Assim, eu poderia ter pego um caso descontínuo, seria também interessante. Ele faltou falar, né? Tudo isso só foi possível graças à regularização de Tikhonov. Sem regularização não dá para resolver esse problema. Aí oscila tudo. E a regularização de Tikhonov parece um troço tão trivial, mas quando a gente adiciona ela no Levenberg-Marquardt, a formulação do problema muda, né? A formulação do passo do Levenberg-Marquardt muda. Então, as conclusões, vários testes foram feitos e esse estudo foi a primeira vez que a gente utilizou a técnica difusa, tipo assim, a primeira vez que foi feito isso, utilizar um Levenberg-Marquardt difuso com regularização de Tikhonov. E os 3 parâmetros conseguiram ser obtidos, né? A gente obteve bons resultados para a obtenção dos parâmetros. O estudo 3, é o que eu falei, a gente vai utilizar o método de otimização, que é o TGO, que é o Topographical Global Optimization. É um método bem simples, mas eu acho bem legal de explicar ele. Foi um método que eu trabalhei na minha graduação, então eu estou com ele desde 2015, estudando isso aí. Estou velho. Então vamos lá, Topographical Global Optimization, método de otimização, mas ele é um método de agrupamento primeiro. E muita gente conhece método de otimização como sendo uma coisa que os pontinhos se mexem, que aí é pássaro, método de otimização de camarão que existe também, método de otimização de... outro dia eu vi um método de otimização de Covid. É para resolver problema de Covid? Não, é baseado em como o Covid se espalha. Então tem método de otimização de tudo, mas esse é de agrupamento. E aí os pontinhos não se mexem. Desculpa. Depois, talvez, vamos ver. A gente faz, como é que faz isso? A gente bota pontos no espaço de busca, que é o passo 1, seleciona os mínimos topográficos, que é o passo 2, e com esses mínimos topográficos executa uma busca local em cada um deles. Simples, né? Vamos lá. Passo 1, espalhar pontos. A gente vai utilizar 2 técnicas, porque nesse trabalho aqui eu quero comparar 2 inicializações e 2 finalizações, ou seja, eu vou usar 2 métodos para gerar pontos e 2 métodos de busca no final. Eu quero comparar o Mersenne Twister, que é o gerador de pontos aleatórios, com a sequência de Sobol. Fica muito clara a diferença entre os dois, né? Um é totalmente aleatório, parece que você jogou bolinha de gude no chão e deixou ela se espalhar. O outro é como você organiza pão de queijo no tabuleiro. Ou tenta, né? Mais ou menos. Qual é a graça? O Mersenne Twister, ele tenta ser de fato aleatório. A sequência de Sobol, ela tenta minimizar a discrepância entre os pontos. Minimizar a distância ali, tipo assim, ela tenta que a distância entre os pontos seja uniforme. Mas por que você não faz uma malha regular então? Por que você não bota, né? Você não faz uma malha que é tipo a Jura lá de Nova York, né? Quadricular, certinho. Porque isso não é uma boa prática para você procurar solução em método de otimização. Porque isso pode muito tranquilamente te confundir na hora, tipo, se você cai num ponto que não está a sua solução, já era, né? Bom, e a gente vai comparar esses 2 geradores aí. Passo 2. Aí que está a graça do TGO. Pega todos esses pontos do passo 1 e calcula o valor da função objetivo, né? O valor ali do loss, né?
Agora a gente chama de função objetivo de loss. Parece que não pode mais chamar de função objetivo. Se eu sou um ponto que os meus K vizinhos, ou seja, vamos supor K igual a 3. Se eu sou um ponto e meus 3 vizinhos mais próximos possuem valor de função objetivo maior que eu, quer dizer que eu provavelmente sou um vale, sou o fundo de um vale. Essa é a graça do TGO. Faz isso para todos os pontos, e aí a gente escolhe K igual a 3, K igual a 20, não importa. K vizinhos que possuem valor de função objetivo acima do seu, quer dizer que você provavelmente é um vale. Se for abaixo, você provavelmente é o máximo, né? Você é o pico. E aí eu faço isso para todos os pontos, e aí eu vou conseguir selecionar daqueles pontos que eu gerei, quais são os possíveis candidatos a ser o ótimo global da função. É isso aí. Aí eu pego esses candidatos e executo uma busca local. Aí eu testei. Quem falou que não ia ter pontinho se mexendo? Tem sim. Eu testei o Neldermid, que é esse método aí, que é o método do simplex, né, uma busca local, mas que possui características globais. Ela não utiliza gradiente, é um método de 1965. E aí eu vou usar cada ponto do TGO que veio do passo 2 como uma solução inicial para buscar executar um método de Neldermid. Como é que eu faço isso? Eu pego um ponto do TGO e gero vários pontinhos ali no entorno dele. E isso é uma busca. É custoso fazer assim? Sim, mas é o correto. Bonitinha a animação. E aí o Levenberg Marquardt é esse método chato aí que todo mundo conhece, mas que é muito bom. O Levenberg Marquardt tem uma história interessante, que eu acho que ele é lançado pelo Levenberg nos anos 40, eu acho, e ele é redescoberto pelo Marquardt em 1963. E o Marquardt adiciona o fator de dumping, né? Essa contribuição do dumping, quem deu foi o tal do Marquardt no nome. E é bem assim, faz total diferença para a convergência do método, né? É por isso que leva o nome dos dois. Eles não trabalharam juntos, né, no mesmo método, trabalharam em épocas separadas. Então a gente vai comparar dois métodos bem diferentes até, né? E cada ponto do TGO vai ser uma busca do Levenberg Marquardt. Eu já adianto para vocês que não vai ter nem graça, o Levenberg Marquardt vai ser bem melhor. Porque é método de gradiente, né? Você dá uma estimativa boa para ele, não tem disputa, entendeu? Poderia ser aqui um steepest descent, talvez, não sei, mas o método de gradiente é muito difícil ele ser menos eficiente do que um método sem gradiente. E aí o problema 1 é o mesmo problema, só que agora o albedo ele não varia com o espaço, mas é o mesmo problema com condição de radiação. A gente também vai estimar o ômega, o n e o tau zero. Como que eu falei, os resultados, né? SSLM é Sobol Sequence da Levenberg Marquardt, SSNM, enfim, NM de Neldermid, NT de Vincennes Twister. O que está em negrito é o que gerou a menor função objetivo. Perdão. O que a gente está vendo aqui? É a contagem de avaliações da função objetivo até o método convergir. É isso que a gente está olhando aqui. E H é a quantidade de pontos iniciais no espaço de busca. E K é o número de vizinhos que eu estou analisando. Não teve graça. Sobol Sequence Levenberg Marquardt, muito melhor do que todos os outros. Mas tem uma coisa curiosa. Sobol Sequence, né, a sequência de Sobol, ela é melhor quando a gente está comparando só Neldermid. Então, olha só. Deixa eu ver se eu fiz Não, tá. Vincennes Twister, Levenberg Marquardt, Vincennes Twister e Neldermid, Sobol Sequence e Neldermid. Olha só. Já escreveu não, então eu me enganei. Nesse caso aqui ficou, eu acho que foi essa conclusão que eu botei lá, é isso mesmo. Quando o Sobol Sequence aumenta o número de pontos, ou seja, eu estou espalhando no espaço de busca. Isso é importante porque foi uma conclusão que eu tive, que depois eu fui ver que na literatura tinha também.
quando o número de pontos no espaço de busca aumenta, o Sobol Sequence sai melhor, ele explora melhor o espaço. Eu lembro que quando eu achei essa informação sozinho, eu fiquei, não é possível, isso é bobeira e tal. Aí eu vi uns 3 ou 4 artigos falando a mesma coisa. Aí eu falei, então, beleza. Outro problema é uma chapa fina com uma resistência em cima, aquecendo ela, então é um sanduíche, né, 2 placas de polímero com uma chapa fina em cima. E esse cinza que está ali é um aquecedor, né? Então a gente tem a equação da transferência de calor. Mesma coisa aqui, Sobol Sequence, aqui nesse caso foi até mais brutal ainda, porque a sequência de Sobol foi melhor em todos os casos, até nos mais... Sequência de Sobol, perdão, com Levenberg Marquardt, né? Todos os casos, até para os casos mais de pontos iniciais menores. E a gente pode ver as médias aqui, né, dessa geração toda. O terceiro problema testado foi um problema de convecção. Aí a gente tem 2 placas paralelas com fluido correndo entre elas e a gente tem a equação que rege esse problema aí. E aqui é um problema de convecção mesmo, né? Porque a gente tem aqui esse U de Y é a velocidade do fluido. O que a gente quer estimar aqui? A temperatura de entrada, aquele T0 igual a F de Y. A gente assume que a temperatura de entrada ela é desconhecida, ou seja, a entrada no canal é desconhecida, a temperatura, e a gente mede a temperatura num ponto x igual a b. E aí a figura quase muda um pouco, mas como sempre, Sobol e Levenberg Marquardt. Para pontos maior quantidade de pontos, se sobressai. Esse problema aqui é um pouco mais difícil, porque a gente está estimando uma função, e a função tende a oscilar, né? Ela tende a ser mal posta. A obtenção do problema inverso para obter uma função é bem difícil de fazer. E nesse caso, mais uma vez, corrobora com a hipótese de Sobol Sequence e Levenberg Marquardt. Então, essas conclusões que eu tirei, o que a gente precisa fazer, porque o Nodemid ficou pior em todo, esse é um método bem robusto, é o jeito que ele foi implementado. A gente escolheu para cada ponto ser uma busca independente. A gente chegou a fazer testes de fazer todos os pontos do TGO, iniciar uma busca do Nodemid, sendo que cada vértice dele vai ser os pontos do TGO, e ficou muito melhor. Só que isso não é o que deveria ser feito, né? A gente está perdendo informação da função, assim, a chance de convergir diminui. Mas ficou mais robusto, só que não foi isso que a gente incluiu aqui. Bem, seguimos, faltam só isso, mais um. Aqui a gente teve o Levenberg, a regularização de Tikhonov com a ideia de um modelo reduzido, né? Então é isso, obter uma estimativa do parâmetro de Tikhonov para determinar o problema inverso. Para quem não sabe que a regularização de Tikhonov, a gente tem um problema inverso, tem uma função objetiva desse tipo, que é o least square mais conhecido, né, os quadrados ali. A gente tem um experimento, ou seja, eu pego uma temperatura experimental e comparo com um modelo e elevo tudo isso ao quadrado. Só que isso vai gerar muitas oscilações se a gente estiver estimando uma função. E aí, o que a gente faz? A gente adiciona um termo de penalidade, que é esse lambda ao quadrado, LU. Lambda ao quadrado aqui o lambda já mudou, não é mais o mesmo lambda lá do Levenberg, agora é outro lambda. O lambda, ele é o parâmetro de regularização de Tikhonov. Ele pode ser maior que zero, né? Pode ser zero, mas maior ou igual a zero. E ele vai determinar o seguinte: o que essa parcela toda aqui faz? Se eu tenho uma solução que está oscilando muito, essa parcela vai ser muito grande, porque isso aqui está medindo o quanto oscila a sua solução. Se a solução não oscila, é constante, isso aqui vai dar zero. Então é quase que uma penalidade para a oscilação da função. E aí que entra o parâmetro. Esse parâmetro está aqui porque
eu preciso fazer essa parcela inteira da equação, da função objetiva, está na mesma ordem de grandeza que a outra parcela, em questão de número mesmo. Eu não posso ter a oscilação valendo 10.000 e a função objetiva valendo 0,01. Senão, o método só vai querer otimizar a oscilação e aí a solução vai ser uma linha. Então, esse lambda aí é muito importante para isso. Ele dita tudo, né? Se você errar ele, você não tem solução. E aí, a ideia que a gente vai fazer aqui é usar o Fixed Point Iteration, que é esse método ali de cima, para encontrar o melhor lambda. Como é que a gente faz ele? Basicamente, a gente resolve o problema inverso com um lambda bem pequenininho. Aí a gente vai obter um valor de rest, que eu chamei aqui em cima, e um valor de oscilação. Faço essa divisão e obtenho o lambda. Mas tem esse φ aqui. Vamos deixar ele igual a 1. Inicialmente é o melhor se fazer. Você pode escolher esse φ. Né? Mas aí de onde vem a ideia da redução? Vocês viram que para eu obter um lambda novo, uma estimativa nova, eu preciso resolver o problema inverso? Eu preciso resolver o problema inverso com um lambda que eu chutei. O que eu faço? Eu resolvo o problema inverso, só que em vez de eu usar toda a discretização para a função que eu quero, eu reduzo essa discretização. Em vez de usar, sei lá, 21 pontos, eu uso 7. Em vez de usar 200, usa 10. Ah, mas aí você vai estar perdendo informação. Eu estou perdendo informação. Mas eu não quero, nessa hora, resolver o problema inverso por completo. Eu quero achar uma boa estimativa de lambda sem gastar muito custo computacional. Então é isso que eu fiz. E aí daí a gente consegue voltar, que a gente conhece essas coisas todas aqui da equação. O que a gente quer é um lambda high, lambda low é o que a gente tem, e esses outros dois, o de cima a gente conhece, e o de baixo a gente obtém interpolando a solução U. Vai fazer sentido quando eu mostrar no programinha. Aqui a gente tem o problema de biotransferência de calor, que no caso é o problema do Tassiano me ajudou com esse trabalho, que é um problema, a gente tem a transferência de calor na pele, a gente tem epiderme, derme, tecido subcutâneo e o tecido interno. Então, dado um aquecimento a laser, por exemplo, na epiderme, a gente quer determinar como que a temperatura se comporta ali, né, por dentro da pele. Na verdade, o que vai ser determinado pelo problema inverso é a condutividade térmica da água. Olha lá, aquilo que eu falei. A gente resolveu o problema assim, ó. Você perdeu informação? De fato, eu perdi informação. Tem um bico aqui que não existe. Mas isso aqui, resolver o problema assim, me possibilitou encontrar um lambda. Quando eu encontrei esse lambda, eu joguei esse lambda num problema com a discretização completa, e olha aqui, a solução foi essa. Então, eu resolvo o problema com uma dimensão reduzida e encontro essa solução feia aqui. A partir disso, eu pego o lambda que eu obtive nessa solução feia e jogo no problema completo. E aí eu obtenho uma nova solução. Ou seja, eu precisei aqui resolver talvez o problema inverso 10 vezes com 7 pontos. E aí depois eu resolvi uma vez com 21 pontos. Foi isso. Aí o lambda dá 1,65 e o lambda aqui, o ideal seria 1,34. Olha lá, n igual a 7, n igual a 21. A ideia é boa e funciona, mas é claro que nem tudo são flores. Muitas vezes a gente pode não convergir aqui, porque a gente está numa malha tão grosseira que esse lambda explode. Né? Em vez de ele ficar comportadinho e a gente encontrar o lambda ali certinho, ele explode assim, dá erro mesmo. Né? No programa ele fala que deu erro de truncamento. Por isso que aquele φ que eu falei que a gente ia deixar igual a 1 é importante. Aqui o mesmo problema, a gente quer determinar a temperatura de entrada, né, nas duas placas. Nesse caso,
foi muito comportado esse problema, tanto que eu usei ele para um teste até maior. Eu obtive, acho que eu usei 7 pontos, esse lambda low aqui, 0.20, n igual a 6, n igual a 6 pontos, eu obtive 0.22. E aí, fazendo a projeção para lambda igual a 21, eu obtive 0.45. E olha quanto que seria um lambda bom, 0.49. Isso para 21 pontos. Para 31 pontos, o lambda bom seria 0.59. Olha as estimativas que eu estou obtendo para resolver o problema com esse número de pontos. Então, para 31 pontos, que é um problema completo, o lambda ideal seria 0.59. E resolvendo o problema só com 6 pontos, eu conseguia estimar 0.55. Então está bem razoável. Olha lá como é que... Isso aqui é uma figura que mostra como avança a solução para cada lambda, o inicial. Isso aqui tem mais a ver com o método que a gente está usando para encontrar o lambda do que a versão de dimensão reduzida de fato. Lambda, eu começo ele com 0.0001 e a cada iteração que eu resolvo o problema inverso, ele vai me chutando um valor novo, tá vendo? Olha como é que a solução começa, totalmente oscilatória e maluca, e ela vai se comportando. Poderia dizer até que eu poderia parar aqui, né? Mas o critério de parada que eu botei foi algum que fez ele vir até aqui. Então, daí a gente vê bem como é que funciona a regularização de Tikhonov. E aí um problema de transferência radiativa que não tem problema de temperatura, que é só radiação mesmo, e a gente quer determinar de novo o albedo de espalhamento variando no espaço. De novo, aqui não tem, nesse caso, a condução de temperatura, a condução de calor, aqui é só radiação. E aí o problema reduzido. Aqui ficou ótimo, né? Isso aí foi, quando vi esse resultado, fiquei até feliz. Aqui a gente fez para 7 pontos, já ficou bacana, mas o parabólico, né, geralmente as coisas com parábola funcionam bem. Para 7 pontos ficou bacana, mas teve uma perdida ali, no finalzinho. E aí eu chuto um valor para o lambda com 21 e eu tenho essa solução aí. Esse valor perdido aqui no finalzinho é uma questão de problema inverso mesmo, não tem nada a ver com método. Porque ali é onde eu estou medindo, né? Ali seria onde a radiação está saindo do meio. É ali que eu estou medindo de fato. Então gera uma perda de sensibilidade muito grande ali. Bom, então os problemas que eu quero fazer agora é tentar resolver um problema bidimensional, né, de estimar uma função 2D. Aqui a gente só viu função 1D, então fica de trabalho aí para quem quiser colaborar. Tentar, enfim, problema 2D tem um monte, né? Só que rola alguns critérios aí para a gente decidir como aplicar esse método. Porque, de qualquer forma, o método, esse Fixed Point Iteration, é um método de 2008. Então já tem um problema, né? Não tem assim tanta literatura quanto métodos mais clássicos. Apesar de 2008 já fazer um bom tempo. Mas não tem nada feito, né, nessa parte da redução de dimensionalidade para problema 2D. Então quem quiser ficar, só dar uma ideia aí que a gente vê. E aí algum problema eu encontrei para convergir esse, como eu falei, o FPI, né, que é o Fixed Point Iteration. Mas nada que seja proibitivo de usar. Tem problemas, mas a gente, ajustando aquele FI que eu mostrei no início, dá para usar. E aí o estudo 5, que é a estimativa de propriedades elétricas e térmicas do cérebro de uma pessoa com um aparelho de DBS. DBS é Deep Brain Stimulation. Deep Brain Stimulation é um eletrodo que a gente coloca no miolinho do cérebro mesmo, né? O deep vem de profundo. E ali tem um terminal elétrico que dá pequenos pulsos elétricos muito controlados para fazer tratamento de algumas doenças, geralmente doenças de tremor, como Parkinson, tremor essencial, né? Distonia e a epilepsia até.
E aí estão descobrindo até, assim, fazendo um off-top, né, que esse tratamento com impulso elétrico no cérebro para tratar coisas tipo transtornos obsessivos compulsivos, como acesso de raiva, como, por exemplo, casos de obesidade também. Isso são estudos muito recentes, né? Então, eles estão conseguindo entrar lá no seu cérebro com eletrodo para tratar essas coisas. Mas qual é o problema? Esse eletrodo fica ligado numa bateria, que é um marca-passo na clavícula, e ele gera uma corrente elétrica dentro do cérebro. Uma corrente elétrica, em qualquer lugar, ela gera calor por efeito Joule. E aí, qual é o objetivo desse trabalho? A gente vai supor que existe um sensor de temperatura nesse eletrodo. E a partir desse sensor suposto, será que a gente consegue obter algumas propriedades relevantes? Então, um estudo teórico, né, mas que a partir dele a gente consegue ter alguma formulação matemática para passos futuros. Aí está mais ou menos o eletrodo, como ele é o desenho, né, o esquema dele. Ele tem um diâmetro de 1,27 milímetros, então ele é mais fino que um palitinho de dente, né? E ali estão os contatos elétricos que ele tem. Então, o médico consegue controlar, vou ligar só o 1 e o 2, ele consegue controlar a intensidade, a voltagem, a frequência da voltagem, porque é uma coisa que oscila, a amperagem ele consegue controlar, tudo isso de forma, ele consegue controlar por fora, né? Hoje em dia, o médico tem um iPad, ele bota a configuração e faz o carregamento dessas configurações por Bluetooth para a pessoa. Então a pessoa baixa a configuração toda do negócio por Bluetooth, né? E a própria pessoa tem um iPhonezinho que ela consegue controlar para mudar. Esse jeito eu não gostei, me senti mal, ela vai lá e troca. Então, a ideia é botar um sensor de temperatura ali no meio, né, para a gente conseguir medir a temperatura do cérebro com o eletrodo. Aí a gente tem uma modelagem em coordenadas cilíndricas, né, que a gente assume, nesse caso, assume simetria axial. Eu estou falando nesse caso porque é nesse eletrodo cilíndrico. Existem eletrodos que não têm simetria axial, essa simetria cilíndrica ali, os mais modernos, né? E aí vem a equação da biotransferência de calor, esse troço grandão aí. Então, onde está a parte legal da biotransferência de calor? Aqui, que é a parte do resfriamento do sangue. Aqui é a taxa metabólica. Esse QM é o que a gente gera de calor, né? Vocês já pararam para pensar que vocês estão a 36 graus Celsius sempre gerando calor? Né? Então tem custo isso. Está aqui, esse QM. Esse sigma gradiente de V é basicamente a voltagem. É o que a gente está gerando de calor por efeito Joule. E o sigma é a condutividade elétrica do cérebro. Tudo aqui é o domínio do cérebro. E aí a gente tem um problema acoplado, quer dizer, não é acoplado, bem acoplado, né? E aí a gente tem um problema do campo elétrico, né? Então a gente resolve o problema do campo elétrico para depois acoplar ele no problema da transferência de calor. Então o que a gente quer estimar? O K, condutividade térmica, e o sigma, condutividade elétrica. A gente vai estimar com o MAP, né, que é máximo a posteriori, com o método de Gauss-Newton. Então aqui a gente vê que o método não é grande, a gente não optou por nada mirabolante, é só um método bayesiano bem robusto, que a gente precisava e rápido, né? Mas a graça está no problema em si. E aí a gente está vendo a gente está vendo o aquecimento. Quando a gente liga o eletrodo, a curva de aquecimento lida por aquele sensor de temperatura. Está trocadinho aqui, que aqui esse 0,5 é o erro, né, experimental simulado. Ele deveria estar aqui. E o 0,025 deveria estar aqui. Está trocado. Então você está vendo que a primeira coisa assim, acho que é o mais importante observar nessa figura. Olha a variação de temperatura. 37,0 até 37,2. Então a gente precisaria de um sensor muito preciso para medir essas coisas aí. Então olha só, eu já botei 0,05 para gerar os dados experimentais, olha o que deu. 0,0, existe termopar de 0,05 de leitura? Existe, mas
Não é tão aceso, não é na lojinha ali que você vai comprar, entendeu? Existe. Eu tive que forçar um pouco a barra porque se a variação é de 37 até 37,3, eu não posso botar um erro de temperatura de 1 grau Celsius. Senão eu só vou ler erro, entendeu? Mas isso aí é um desafio tecnológico, né? Não entra muito no escopo assim, do que a gente faz aqui no Instituto, mas não é nada impossível. Eu cheguei a pesquisar, existem termopares com ponta de ouro, essas coisas todas, que tem precisão até mais baixa que isso. E aí os resultados, a gente obteve, eu fiz 6 experimentos, né, estaria de 1 a 6. Eu quero estimar então o K e o sigma. Esse model 3389 é o que está desenhado aqui. Eu usei esse eletrodo aqui, são 2 eletrodos que eu testei. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que o K, condutividade térmica, não teve uma estimativa tão boa. Ele era para valer quanto? 0,527. Olha lá, 0,44, 0,4, 0,5, então não dá uma estimativa boa. Quando eu retiro a média dos 6, beleza. Só que esse é um problema que eu não posso ficar ligando e desligando o troço na cabeça da pessoa para aquecer e tirar a média. Eu só posso fazer uma vez, a não ser que eu faça em dias diferentes, né? Porque dá tontura. Quando a pessoa recebe essa carga pela primeira vez, ela fica quase que o dia todo tonta. Isso é só um efeito, né? Pode ser que às vezes a pessoa ligou e o troço nem, né, ela se mexe. Assim, se a carga estiver mal configurada, ela dá espasmo, ela vê coisa brilhando, então tem série de efeitos colaterais, né? Então, o K não ficou legal, mas ficou dentro do razoável. O sigma ficou bom. Por quê? A gente está falando que a condutividade elétrica tem uma sensibilidade muito boa. Ele ali era para valer 0,35 e a gente está vendo vários, ó, 0,31, 0,35. Então, a gente tem essa situação aí, de condutividade elétrica tem uma sensibilidade muito maior que a condutividade térmica. Eles ali, como em verde, ficaram bem legais. Mas a gente cai naquele problema, né? Não vamos fazer 6 experimentos na pessoa. Então é isso. Propriedades foram obtidas com certa limitação, né? É possível botar o sensor de temperatura no eletrodo, é algo que pode ser feito, né? A gente tem modelos matemáticos para isso, mas a gente tem dificuldade de estimar a condutividade térmica. E não necessariamente estimar essas propriedades do cérebro é o que a gente vai querer, mas foi um ponto de partida para a gente começar o trabalho. Bom, finalizando, algumas considerações finais. O primeiro trabalho que eu mostrei para vocês já foi publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, publicado em 2022. O segundo trabalho, que é o do Leverberg-Marquardt, com o parâmetro difuso, já está aceito para publicação e já foi processado, já tem até DOI, mas eu acho que ainda não está de fato publicado no site. Mas já está aceito, já está todo escrito, já está bonitinho lá. O estudo 3 ainda vai ser submetido, que é o estudo do TGO, né, do Topographic Global Optimization, a gente ainda está terminando ele. O estudo 4, que é do Tikhonov, da regularização de Tikhonov, do modelo reduzido, já foi publicado como capítulo de livro, na Springer. E esse do DBS, esse último, já foi publicado em 2020 na revista Mundo de Engenharia, Tecnologia e Gestão. E é isso. Muito obrigado a todos.